Alguém olhou para ela e disse: te alegra porque é um menino. Parece que a resposta daquela moça é essa: não tem como se alegrar. Pode até ser menino, mas não tem a presença, não tem alegria. Não tem a presença, não tem felicidade. E ela colocou o nome daquela criança Icabode, que significa foi-se embora a glória de Israel. Porque até então a arca simboliza a presença, até então através da arca Deus se manifesta, até então a arca dá livramento, até então a arca é a proteção do povo. Quando Israel perde a presença, quando Israel perde a proteção, quando Israel perde a arca, a mulher deu a luz e colocou o nome da criança Icabode, que significa foi-se embora a glória de Israel. E agora nós vemos uma mãe que coloca o nome do seu filho Jabez, que significa com muitas dores eu o concebi, sofri muito para dar a luz a este menino. Agora imagine na sociedade a qual esse menino está vivendo. Se fosse na sociedade atual a qual nós estamos vivendo, este rapaz era tratado e era julgado por bullying, algo que gera processo, algo que hoje as pessoas evitam muito, mas tem um problema danado quando alguém rotulamos a outro. Mas naquela época era de costume. Se alguém estivesse vivendo em uma época da primavera, em uma estação do ano, e desse a luz a uma criança, automaticamente a pessoa colocava o nome daquela criança conforme a estação que ele estava vivendo. Por exemplo, Davi, quando tem os seus filhos, Davi coloca o nome dos seus filhos, o significado do cenário que ele está vivendo. Ou Davi coloca o nome de algum dos seus filhos conforme a bênção que o Senhor te concedeu, conforme a proteção de Deus, conforme um dos nomes de Deus. Era normal. Mas agora um rapaz, ele está crescendo e aquele nome está crescendo junto com ele. Causador de dores. Causador de dores. E ninguém quer ter um nome estampado em sua vida que traz um certo desconforto em si por muito tempo. E este rapaz agora entende que só Deus pode mudar isso. Só Deus pode mudar o quadro da nossa história, irmãos. Talvez o quadro da nossa história, alguém olhe e diz, não tem mais jeito, não tem mais solução. Ou o cenário que nós estamos vivendo, até mesmo nós olhamos e dizemos, não tem como sair disso aqui, não tem como mudar isso aqui, vou ter que carregar isso para o resto da minha vida. Eu quero te dizer que Deus, Ele é capaz de resolver este problema. Deus é capaz de mudar o cenário da situação. E Jabez precisa acreditar, Jabez precisa depositar toda a sua confiança, que Deus vai mudar o cenário. E o primeiro pedido de Jabez é, porque Jabez invocou o nome do Deus de Israel. O primeiro sentimento em Jabez aqui é invocar o nome de Deus. Quando nós olhamos para alguns homens dentro da Bíblia, invocando o nome de Deus, invocar o nome de Deus, nós logo vamos nos lembrar do profeta Elias. A palavra diz que o profeta Elias está posto a um desafio que o Deus que responder com fogo é de fato o Deus poderoso. É de fato o Deus em cima do céu. A palavra diz que por mais de 800 profetas, incluso de Baal e Azerá, Elias está em um desafio. E passa a manhã, passa-se a tarde, e ninguém responde esses mais de 800 profetas. Nenhum Deus responde, não cai água, não cai fogo, não cai nada.
Diz a Bíblia que Elias até afronta estes profetas dizendo: clame mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo. E eu gosto disso aqui porque a palavra diz lá em Êxodo que o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus diferente do Deus de barro. Pois ele tem olho, mas não enxerga. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpa. Êxodo faz uma declaração, uma ilusão ao Deus a qual nós servimos, e diz que não há um Deus poderoso como este. Pois o Deus que nós servimos, ele tem olhos e olhos como chama de fogo. E nada que passa nessa terra passa despercebido aos olhos deles. O Deus que nós servimos é um Deus tão poderoso que a areia, a água do mar, da terra, do planeta, cabe na palma da mão de Deus. Ele faz uma ilusão dizendo que os fios dos cabelos que compõem o nosso cacho cabeludo, Deus tem ciência de cada um deles. Esse Deus é tão poderoso, irmãos, que os discípulos passando por uma tempestade, ele diz assim: que Deus é esse, que até o vento lhe obedece. Esse é o Deus que nós precisamos e devemos depositar toda a nossa confiança. E posso te falar a verdade? Deus, ele é apaixonado por quem deixa de acreditar em todas as ilusões do mundo aí fora e deposita toda a sua confiança nele. Deus, ele está disposto a mudar a minha e a tua trajetória. Deus está disposto a transformar a minha e a tua vida. Mas ele quer que nós depositemos de corpo, alma e espírito toda a nossa confiança nele. Deus quer mudar, Deus quer transformar. O problema da sociedade aí fora é o seguinte: o problema da sociedade aí fora é que eles querem recorrer a este Deus apenas nos momentos difíceis da vida. E de contrapartida, Deus quer que nós entremos em estações e saímos dela confiantes nele. Deus não quer que nós servimos a Ele apenas por algum período ou por alguma circunstância da vida. Deus quer que nós depositamos a sua confiança nele. A palavra diz que Jabez invoca o nome do Deus de Israel e dizendo: Senhor, se me abençoares muitíssimo. Este rapaz está sendo rotulado, titulado como um causador de dores. E ele agora olha e diz assim: só Deus pode mudar essa situação. Só Deus pode mudar o quadro, só Deus pode transformar. Israel recorre a Moisés dizendo: por que você nos tirou do Egito? Por que você nos tirou de lá? Lá nós éramos bem mais tratados. Lá nós nos alimentávamos melhor. O culpado de nós morrermos aqui é você, Moisés. É por tua causa que nós vamos morrer. Só que quando Moisés está diante daquele monte Horebe e decide confiar na voz que sai de dentro da sarça ardente, Deus está dizendo: já que você decidiu confiar, Moisés, fica tranquilo que eu vou fazer. E às vezes, irmãos, nós olhamos para o cenário e o cenário não é dos melhores, o cenário não é dos mais agradável, mas nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos entender que as batalhas só serão vencidas se nós aprendermos a confiar em Deus. Parece que por algum momento Deus alerta a Moisés, quando Moisés vai até Deus clamar, pedindo uma instrução, o que ele deveria fazer. E Deus diz: por que tu está me clamando, Moisés? Eu não estou te entendendo. Eu não disse que eu seria contigo. Eu não disse que eu seria com este teu povo. Por que tu está me clamando? Mas já que tu veio até mim, a orientação é:
estende o cajado ao mar. Parece, irmãos, que por algum momento ou alguma circunstância da vida nós vivemos isso. E eu quero te dizer que isso é natural do ser humano. Isso é natural de nós. Deus já nos prometeu, Deus já nos garantiu. A palavra está dizendo: ser fiel, persevera, continua. No final disso tudo eu vou te dar a coroa da vida. E nós nos prostramos diante de Deus e diz: Deus, por que eu estou vivendo disso tudo? Por que eu estou passando por isso? E Deus está dizendo: continua, persevera, que no final tem a coroa da vida. O alvo do crente, irmãos, é a coroa. O alvo do crente é a salvação. Tudo que nos será acrescentado nessa vida é consequência da vida que temos com Deus. E às vezes parece, e Tiago faz uma declaração, se não me falha a memória, se é Tiago ou Pedro, que faz uma declaração da seguinte forma, dizendo: pedis, pedis e não recebeis, porque pede de mal forma. Porque Deus, querido, Ele ama. Deus, Ele é apaixonado por quem deposita toda a sua confiança nele. E o primeiro ponto deste rapaz é a bênção de Deus. Porque Jabez entende que se ele tiver a bênção de Deus, a sociedade pode rotular ele da forma que quiser. Se ele tem a bênção de Deus, o mundo aí fora pode falar o que quiser. Se ele tem a bênção de Deus, podem dizer o que quiser dizer. Se ele tem a bênção de Deus, ele vai passar por tudo isso de cabeça erguida. Jabez é entendedor disso. E eu abro parênteses para falar a respeito dos homens que estavam com sua confiança posta no Senhor. E alguns deles não se acham dignos de ter uma morte parecida com a do Senhor. E me diz: me ponham de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ter a mesma morte que o meu Senhor teve. Por que você fez isso? Porque a confiança destes homens está posta no Deus de Israel. Se a nossa confiança estiver posta no Senhor, querido, a enfermidade pode vir. Se a nossa confiança estiver posta no Senhor, o desemprego pode bater na porta. Se a nossa confiança estiver posta no Senhor, a crise financeira pode até mudar. Mas a nossa certeza é que o amanhã pertence a Deus. Amanhã Deus pode prover. Amanhã Deus pode abrir a porta. Amanhã Deus pode mudar o quadro da situação. Porque nós confiamos no Deus de Israel. A palavra diz que os nossos olhos, a nossa confiança tem que ser tão tanta no Senhor, que os nossos olhos devem estar atentos aos montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Alguém diz: a tua confiança tem que estar como os montes rochosos, pois eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Que ilusão é essa? Que alusão é essa, melhor dizendo? A palavra retrata o Senhor como uma rocha eternal, como a pedra angular. A palavra retrata o Senhor como aquele que não se abala. Se a nossa confiança estiver posta no Deus que tudo pode, Ele vai mudar o quadro da situação. E esse rapaz pede ao Senhor: eu quero a tua bênção, Deus. Segundo ponto que Jabez roga a Deus é o seguinte: e ele rogou Elá, para que Deus aumentasse os seus termos. Há uma cidade caracterizada com este mesmo nome, e oxalá se não é Deus que está aumentando os termos deste rapaz, e ele fica tão conhecido no meio do povo de Judá, pois agora tem uma cidade comparada ao seu nome. Jabez fez um terceiro pedido a Deus e é o seguinte: suplicou a presença de Deus. O inimigo teme, querido, quando nós temos a presença de Deus.
E quem quer mudança radical em sua vida, tem que clamar por essa presença. Quem quer mudança radical em sua vida, tem que clamar por essa presença. E essa presença se aproxima do homem, essa presença faz morada do homem, quando o homem se abstém de tudo aquilo que é mal. Essa presença faz morada em nossa vida quando nós nos abstenhamos de tudo aquilo que é mal. Então Jabez está disposto a tudo, porque ele quer ter uma vida mudada, ele quer ter uma vida transformada. Mas ele está dizendo: Senhor, eu só vou conseguir se a tua presença estiver comigo. Moisés faz essa declaração a Deus. Deus disse: Moisés, chegou a hora de partir daqui adiante. O anjo vai contigo. Eu vou enviar o anjo para te proteger. Moisés disse: Deus, perdoe a minha sinceridade, mas eu não quero a presença do anjo. Se o Senhor não for comigo, não deixa nem eu tirar os pés daqui. Eu não quero a presença do anjo, porque mais poderoso do que o anjo é o Senhor. Oh, aleluia. É lindo isso aqui, querido. É lindo isso aqui porque Moisés entende que os anjos são seres limitados a Deus. Moisés está dizendo: eu quero a presença de um ser sem limite. Um ser mais poderoso. Um ser incalculável. Um ser poderoso. Eu quero a tua presença, Deus. Se a tua presença não for comigo, daqui eu não saio. Se a tua presença não for comigo, daqui eu não tiro os meus pés. E Jabez entende que para ter a tua vida mudada, para ter a vida dele transformada, ele precisa da presença de Deus. O povo, os filisteus, eles estão percebendo que Israel está jubilando antes mesmo da arca ser tomada. E alguém diz: por que Israel está perdendo a batalha, mas está com a felicidade estampada no seu rosto? Aí alguém olha e diz: Israel está feliz, está alegre, porque no meio deles está a arca da aliança. Simboliza a presença de Deus. Alguém diz: eu nunca vi Israel perder uma batalha quando a presença está no meio. É por isso que Israel está jubilando. É por isso que Israel está se alegrando. Querido, nós não podemos nos entristecer, pois o Deus de Israel está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A presença de Deus é real em nosso meio, querido. Nós não podemos se abater por tão pouco, porque Deus é conosco, Deus é comigo, Deus é contigo. Deus quer nos dar livramento, Deus quer nos guardar, Deus quer nos proteger, Deus quer libertar tua casa, transformar tua família, mas Deus quer que nós depositamos toda a nossa confiança nele. Mas alguém às vezes diz: mas o coração não está verdadeiramente crente no Senhor. E coisa que Deus ama é quando nós deixamos de acreditar em tudo que o mundo lá fora nos proporciona e depositamos toda a nossa confiança nele. Não estou dizendo que nós não devemos confiar no médico, no psicólogo. Não estou dizendo que nós não devemos confiar nos recursos que o próprio Deus deixou aí fora para nós. Mas Deus quer que nós também confiamos de corpo, alma e espírito nele. E temos que ser sinceros, querido, porque de coração Deus entende. A Bíblia diz que ele sonda o coração do ser, que quando Samuel chegou diante da casa de Jessé e percebe que um rapaz formoso, bonito, de uma morfologia tão bela, Samuel disse: é esse. Não pode ser outro, é esse. É esse o rei de Israel. É o perfil do homem para ser rei. E Deus disse: Samuel, não é esse, porque o coração deste eu sondei. E o coração deste não tem perfil para ser rei. Não adianta, querido, eu ser uma coisa aqui e para Deus eu ser diferente, porque Deus conhece o coração do homem.
Quarto ponto que ele clamou pela proteção de Deus, eu falei aqui. E para concluir e encerrar, Deus concede o desejo do coração. Do coração de quem? De todo aquele que está disposto a mudar. Jabez estava determinado. Jabez estava disposto a mudar. Ele queria uma mudança radical em sua vida. Ele não queria mais ser rotulado com aquele nome, ser conhecido como um causador de dor. Após tudo isso que Deus deu, porque a palavra, o texto, esses dois textos finalizam da seguinte forma: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quando Deus concede o que Jabez pede, irmãos, quem passa por Jabez tem que olhar e tem que dizer: é abençoado, tem a presença, tem a proteção. Deus. Quando Satanás quis apontar Jó a Deus, Satanás diz: Jó só te serve porque o Senhor ampliou os termos de Jó. E Deus disse: Jó não precisou de termos ampliados para me servir por excelência. E Jabez agora pede termos ampliados a Deus. E agora quem tem que passar, quem passa por ele, a sociedade, Judá por completo, tem que olhar para aquele homem, aquele rapaz, e não mais rotular como um causador de dor. Porque imagine Jabez com seu termos ampliado, vai trazer felicidade para a família, vai gerar renda, vai gerar emprego, vai ter pessoas ao seu redor, vai gerar felicidade nos corações, porque tem a presença de Deus. Nesses últimos dias, querido, precisamos buscar a bênção, a proteção, a presença de Deus para nossas vidas. E a sociedade aí fora vai olhar e vai entender que Deus é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Pode orar, Varela? Aleluia. Espírito Santo de Deus. Pai, nesta noite nós somos gratos a Ti, Senhor.